Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos continuar nossos estudos sobre geopolítica, falando sobre seus fundamentos, e nós vamos abordar agora as teorias geopolíticas clássicas. A nossa apostila ela é relativamente confusa, é difícil a compreensão, e nós vamos tentar exercer meu papel de facilitador para que essas teorias tão importantes e tão em relevância sejam mais facilmente compreendidas. Nós vamos dar uma olhada nas teorias do poder marítimo, poder terrestre, pan-regiões, desafio-resposta, poder aéreo das fímbrias e do poder perceptível. A teoria do poder marítimo, de autoria do almirante Mahan, que é um norte-americano, ele dizia que a Terra é repleta de obstáculos, né? Quase sempre é um obstáculo, enquanto o mar é uma planície aberta. Portanto, a nação que conseguisse controlar o mar, essa planície, poderia explorar todas as riquezas do mundo. E para ele o poder marítimo não é somente o poder militar, tá? Também é o poder de comercialização por intermédio dos mares. Vamos ver agora alguns exemplos de ou que fundamentaram a teoria ou que utilizaram dessa teoria. Então, você vê aqui o Império Português, essa parte que está em azul ali, evidentemente são os mares que Portugal dominava e que necessitou para estabelecer seu império. Sem o domínio desses mares, não teria conseguido seus objetivos. Da mesma forma, o Império Inglês, nada muito diferente. É o domínio dos mares que fez com que o Império Inglês pudesse atingir toda a sua extensão. Já aqui, outra teoria, exemplo de aplicação, o Canal do Panamá, construído pelos Estados Unidos, meio na marra ali, tinha sua autonomia sobre o canal, né, facilitou muito a comercialização, evidentemente com o objetivo de domínio dos mares. Da mesma forma, a guerra que foi estabelecida lá em função do canal de Suez com os países da Europa e o Egito, evidentemente também é para o domínio das rotas marítimas, né, tamanha a relevância desses acidentes geográficos. O Mar da China é sempre problema de atrito entre China, Taiwan, Filipinas, né? mais para cima o Japão. Então, o domínio desse mar é um domínio de extrema relevância geopolítica. Um exemplo mais recente, bem aqui no nosso continente, bem próximo de nós, foi as Malvinas, onde a Inglaterra não quis abrir mão da soberania das Malvinas em razão da importância de seu domínio sobre o Atlântico Sul. A segunda teoria, teoria do poder terrestre, feita por Mackinder, tá, que era um inglês, ele dizia o seguinte: já que 75% das terras do globo e cerca de 90% da população mundial vivem no conjunto constituído pela Europa, Ásia e África, conhecido como Eurasiáfrica, né? Então quem controlar isso aí controla o mundo. Né? Ele chamou isso aí de ilha do mundo, ou de coração do mundo, de Heartland. Né? E ele concebeu que dentro desse eixo havia uma área central onde se instalaria o poder terrestre. E quem controlasse esse Heartland controlaria o mundo. Né? Essa terra central, que seria o autêntico pivô da história da humanidade. Isso aí seria isolado dos oceanos, com grande mobilidade, tem uma grande planeta, ali também tem planalto, tem altitudes, mas teria o poder terrestre instalado nesse Herta, facilitaria a sua expansão para as extremidades costeiras e para outros lugares do mundo. Tá? Quem associasse esse poder terrestre com o potencial marítimo estaria assegurando o domínio do mundo. Vamos ver os fundamentos? Veja aqui, não é recente, né? Império Mongol, sem dúvida, a invasão foi em cima do Heartland. O Império Russo também, e não só o Império Russo, como depois também, né? O tempo de Pedro o Grande, depois com a União Soviética, e atualmente sempre muitos atritos são em função dessa região. A China, estabelecendo a Rota da Seda, também é extremamente estratégica essa região. Da mesma forma, a nova Rota da Seda, que nós já vimos os vídeos sobre a Ásia. O Tibete, a China não abre mão de jeito nenhum, porque ele fica exatamente nessa região. Então, são exemplos de aplicação da teoria do poder terrestre. A teoria das pan-regiões. Tá? Existe uma ideia de um espaço vital, como sendo o direito de um Estado ampliar o seu espaço geográfico, visando o desenvolvimento da sua população nos campos econômico e cultural. Tu vê que interessante, né?
ele considera geopoliticamente um direito do Estado crescer sobre outros estados, evidentemente, né? Essa tese das pan-regiões, ela conjuga esses espaços vitais na direção dos meridianos, de norte para sul. Então, os espaços vitais ativos do norte, possuidores da tecnologia e da indústria, eles controlariam os espaços vitais passivos do sul, que seriam seus fornecedores de matéria-prima. Assim, ele idealizou 4 regiões: Euráfrica, Panamérica, Pan-Rússia e Pan-Ásia. Tá? Vamos dar uma olhada nelas aqui. Veja aí. A Panamérica, capitaneada pelos Estados Unidos, os Estados de Sul, fornecedores de matéria-prima, incluindo o nosso Brasil. Tá? A zona euroafricana, o nome já diz, incluindo a Europa, basicamente a Europa Ocidental, e a África. A zona pan-eurasiana, envolvendo a Rússia, seus países satélites ou tampões ali ao lado da Rússia, e os seus países ao sul. Né? E a zona do Pacífico, que seria uma cooperação administrada. Ele não coloca o Japão como uma grande potência ou a China como uma grande potência que controlaria essa zona. Evidentemente, essa teoria difere da teoria tanto do poder marítimo como do poder terrestre. Todas as teorias são diferentes entre si. A teoria das pan-regiões teve alguns exemplos também. Tá? Então, claramente, doutrina Monroe, ou doutrina Truman, onde a América para os americanos, né? Partilha da África pelos europeus, pela Conferência de Berlim, ou mesmo a invasão do Japão na Indonésia e na China durante a Segunda Guerra Mundial, estão dentro dessa ideia da teoria das pan-regiões. Já as teorias, a teoria do desafio e resposta, do Toynbee, ele diz que o destino dos povos está na mão de suas elites, dirigentes, que precisam aceitar a geopolítica como conselheira e indicadoras de soluções. Ou seja, as civilizações, e ele coloca o seguinte, são as elites que controlam e as elites têm que atender aos preceitos das teorias geopolíticas que nós estamos vendo aqui. Tá? E as civilizações, elas têm muitos desafios a serem enfrentados. Aquelas que enfrentam desafios, superam os desafios e progridem. Aquelas que não têm desafios, elas regridem e se desagregam. Curioso isso, né? As inferioridades geográficas, obstáculos, são desafios que se antepõem ao processo de afirmação das nações. Ou seja, superam ou não superam. Se não superar, estão condenadas à estagnação. A facilidade é inimiga da civilização. O estímulo humano aumenta de força na razão direta da dificuldade. Parece aqueles ditados de autoajuda, né? Mas a teoria do cara era essa aí, tá? Ela divide esse estímulo em 2 classes. Para o ambiente físico, as regiões ásperas, né, montanhosas e pantanosas, e os solos novos, que requerem investimento para exploração, né? Investimento de trabalho, principalmente nesse caso. Né? E para o ambiente humano, os reveses, as pressões e as inferioridades. Vamos lá para alguns exemplos que essa teoria tem relação. O Japão, né? Claramente o Japão superou suas dificuldades, o seu território é altamente impróprio para o desenvolvimento de uma civilização e o Japão está sempre aí há séculos como uma nação extremamente desenvolvida e não atingida por razões externas, com exceção das guerras, onde ela se meteu onde não era chamado. Né? Outro exemplo é Israel, né? Exemplo bem claro, com dificuldades extremas geograficamente falando, e vem encontrando superioridade com relação aos seus adversários em função da superação de seus desafios. E aí eu coloco aqui também uma questão como pergunta, tá? A Europa contemporânea não seria um exemplo de que as facilidades estejam constituindo numa derrocada das nações europeias? Fica como pergunta. O Brasil não seria um exemplo deitado eternamente em berço esplêndido, né? E não progride nunca, né? Em razão talvez das facilidades ao qual estamos inseridos? Fica como pergunta também. Tá? Bom, a teoria do poder aéreo, criada por um italiano e um russo,
ele diz o seguinte: mesmo diante da importância das forças de terra e mar, tão importante seria o domínio do ar. Tá? Então ele preconizava aí o emprego do avião para destruir os objetivos econômicos, sociais, políticos e militares dos países adversários, abalando a vontade do inimigo de lutar. Tá? Exército e marinha não devem ver na aeronáutica só um meio auxiliar, e sim um terceiro poder mais jovem. Isso hoje está altamente consolidado. Né? Parece até inquestionável. A grande maioria, se não a totalidade das Forças Armadas do mundo, tem a Força Aérea como um dos componentes da Força Armada e não como força auxiliar. Então, as novas ideias que geraram essa nova arma modificaram a maneira de se fazer a guerra. Né? Não dá para dizer que foram essas ideias desses sujeitos que modificaram a maneira, foi a tecnologia do avião mesmo. Mas deve ter influenciado de alguma forma. Então, a gente vê exemplos aí da Segunda Guerra Mundial, exemplo do conflito árabe-israelense, que foi resolvido por intermédio de uma batalha aérea extraordinária, né? Emprego de porta-aviões atualmente, você associando o domínio dos mares à questão aérea também, tá? Outra teoria das fímbrias, ela se baseia na teoria do Mackinder lá, e ela coloca que o Hertland não poderia ser enfrentado, né? Se você, o controle do Hertland poderia ser da Ilha do Mundo, poderia ser enfrentado se você tivesse ocupando as bordas dessa ilha, ou seja, ele chamou essas bordas de fímbrias ou de Himland. Tá? Então, uma vez ocupadas essas fímbrias, não seria possível a expansão da Ilha do Mundo, porque ocupasse o Hertland. Consequentemente, não teria acesso ao resto do mundo. Cara, isso foi muito utilizado. Então, baseado nessa teoria, o mundo ocidental passou a ocupar as fímbrias, né? Com o objetivo de não evitar a disseminação do comunismo pelo mundo. Isso aconteceu muito na Guerra Fria. Vamos ver os exemplos? Tá? Então tá aí, ó. Hertland, Himmler na volta do Hertland. Tá? E ele coloca aqui que o restante seriam ilhas periféricas. É isso que a teoria do Mackinder coloca. Na teoria do Spykman, você vê então essa coincidência, ó, tá? Ocupando as fímbrias. Guerra da Coreia, guerra do Vietnã, conflito entre Índia, a colonização da Índia pelo Império Inglês foi estendida ao máximo que puderam, tá? Então, a Ucrânia agora é um outro exemplo clássico de que está ocupando as fímbrias também. Então, essas regiões das fímbrias, elas são muito conflituosas até hoje. Tá? Então, essa teoria ela está valendo e muito, ok? Além disso, nós temos a teoria do poder perceptível. Eu não consegui encaixar exemplo, não, mas é que a gente tem que fazer os cálculos que ela requer. Tá? Então, uma vez que estava estabelecida a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, existia uma preocupação de onde surgiria uma nova potência mundial, um novo poder que pudesse enfrentar. Então, e aí ele fez uma regra matemática, uma fórmula, para calcular quais são os países que poderiam ascender a essa condição de superpotência. A fórmula está aí, tá? O poder perceptível seria a população e território, a massa crítica, a capacidade econômica, a capacidade militar e os objetivos, uma concepção estratégica adequada. No somatório disso tudo aí, esse produto aí, teria um poder perceptível para a criação de uma possível potência que enfrentaria as hegemônicas. Ok, gente? Fundamentos de geopolítica, teorias geopolíticas clássicas estão aí. Depois nós vamos partir ainda para as novas teorias geopolíticas. Por enquanto é isso. Obrigado e um forte abraço.